O seu, o meu, o nosso programa Reaprendendo a Viver de hoje traz aqui uma pessoa muito especial. Rosana Santana, psicanalista, psicoterapeuta, mentora do Curadas para Curar. Eu a convidei para estar comigo hoje aqui no meu segundo consultório, na minha segunda casa, restaurante Toca da Barra. Muito obrigada por estar aqui conosco, Rosana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Essa casa é sua, como é de todos os meus convidados. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho o que é Curadas para Curar. Curadas para Curar é um curso que geralmente tem uma durabilidade de 4 meses. O objetivo maior do Curadas é dar instabilidade para as mulheres, apesar que tem também o Curados, né, que tem o curso masculino também. Mas a maioria das mulheres que chegam até o curso é porque realmente precisam de ser tratadas. Precisam de cura na alma, no espírito, no psicológico delas, porque vivem muito abaladas. A maioria das mulheres que chegam até o Curadas porque estão fadigadas, sobrecarregadas. E no curso elas acreditam uma instabilidade espiritual, porque o curso Curadas para Curar é totalmente dentro da Bíblia, tá? É um curso voltado para o evangélico, tá? Então, através do curso Curadas para Curar, nós temos visto muitas mulheres sendo restauradas. Que bom. Pessoal, a Rosana, ela está aqui porque ela entrou no curso de psicanálise por causa deste curso Curadas para Curar. Eu gostaria que você falasse o porquê te levou a este curso. Você sentiu a necessidade por quê? Eu posso falar um pouquinho por que eu fui procurada? Sim, com certeza. Eu era evangélica já há uns 20 anos e, como todas as pessoas, nós temos lutas e adversidades. Mãe de uma adicto, foi morar na rua por causa do crack. Então isso me deu uma certa... abalou as minhas estruturas. Não era falta de Jesus, não era falta de orar, não era falta nada disso. Simplesmente eu sofri um baque. E através desse baque eu conheci o Curadas. Foi lá que eu comecei a me cuidar. E, a partir daí, eu fiz um propósito que eu gostaria de ajudar outras mulheres a viverem o que eu vivi. Passei a ser mentora, fiz o curso de capacitação, sou mentora há alguns anos. E após mentorear algumas turmas, e eu falei assim, gente, com 4 meses, nós podemos ver mulheres com ansiedade, com depressão, com nostalgia serem resgatadas. Eu preciso de mais ferramentas. E aí eu conheci Setups, no qual hoje a Silvânia é minha psicanalista didática, trabalho ao lado dela, para mim é uma honra. E fui para a psicanálise para obter mais ferramentas para me poder ajudar a outras mulheres. Então hoje, como mentora, nós temos 3 turmas, né? E eu abordo alguma coisa que a psicanálise me deu dentro do Curadas. Então, gente, o nosso tema desta semana é mulheres que cuidam de mulheres, né? Mulheres cuidando de mulheres. Isso é muito interessante, né? Porque as pessoas precisam muito dessa ajuda, principalmente por causa dos filhos, né? Essa idade aí que as pessoas começam a ter os conflitos, né? E saber que uma pessoa que ela estava precisando, ela foi fazer o curso e resolveu cuidar de outras mulheres. Olha que bacana, gente. Isso tem tudo a ver com o nosso programa, Reaprendendo a Viver. Você buscou reaprender a viver com a situação do seu filho, e você ensina outras mulheres a reaprender a viver todos os dias. Sim, né? Porque, no caso, uma das coisas que mais me agrada dentro do curso é você ver uma mulher que ela começa a entender que ela tem que ser a base. Ela tem que ser prioridade, ela tem que cuidar dela primeiro, né? Então não adianta você querer abraçar o mundo se você não tem uma estrutura, se você não tem uma condição mental, física, psicológica, não tem. Então como que você vai cuidar de alguém? Primeiro você tem que cuidar de si própria, né? Eu falo muito isso com elas, que a base é elas, né? A Bíblia fala o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não me valorizo, o que tenho eu para oferecer a alguém? Né? Então, é necessário
que a mulher hoje que está sobrecarregada, porque hoje a mulher está assumindo um papel que não é dela, né? Não foi, Deus não deu essas condições para ela. Então, muitas chegam dentro do Curadas esgotadas, cansadas, né? Sobrecarregadas. E a última pessoa da lista são elas, sabe? Então, elas têm que entender que elas são prioridades. Elas precisam se amar. E lá dentro, elas começam a se olhar com outros olhos, né? Ontem mesmo, na reunião, elas falaram assim, olha, eu estava tão cansada, mas eu precisava estar aqui. Porque lá, elas estão olhando para elas mesmas. Estão com outras mulheres que têm as mesmas dores, as mesmas feridas, e estão sendo curadas lá dentro. Então, para ela estar no meio de outras mulheres que falam a mesma linguagem, é o tempo que elas estão tirando para ela. E isso aí faz uma diferença. Aí você vê mulher saindo dali com a autoestima mais elevada, sabe? Se amando mais, se valorizando mais. E ao chegar a esse estágio, o que acontece? Ela já olha para outros problemas que não incomodam mais. Ela fala, isso aí não me cabe. Né? Porque às vezes a gente centraliza muito. Né? Eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer, eu tenho que... Quer abraçar o mundo. Não, há tempo para todas as coisas. Então, a prioridade é se cuidar, se amar, se respeitar, se valorizar. Nunca colocar o outro acima de você. Né? E outra coisa que nós vemos muito dentro do curso é mulheres que colocaram a vida dela na mão do homem. Né? Foi mãe, foi esposa, fez tudo. Só que, será que o outro estava preparado para receber sua vida? É errado. A nossa vida pertence a Deus. E não tem como você colocar a sua vida na mão de outra pessoa. Porque aquela pessoa vai te valorizar, vai te respeitar. Ah, eu amei, eu sofri, eu fiz. Tá. Ele te pediu a tua vida em troca? Não, muitas das vezes a gente inverte, sabe? Sim. A gente quer fazer muito, quer agradar muito para ver se é amado. Não. Se ame, se valorize, se respeite, sabe? Cuide de você. Porque do outro, você não pode ter a posse da vida do outro, né? Então, Sim. Falamos aqui sobre filhos, né? Mas existem alguns relatos também de problema com o marido, essa dependência emocional, muito. Questão de mulher que apanha. Sim, Se puder contar pra gente algum aí, sem citar nomes. Eu vou contar uma que nos marcou bastante. Ela foi fazer um desenho que representava ela. Nesse desenho, ela estava de cabeça baixa, que ela tinha um cabelo grande, e vários punhais nas costas, sabe? Então, ela desenhou uma mulher com um monte de punhal nas costas. E aquilo ali me marcou muito, né? Ela foi abandonada pelo marido com uma bebê nova. Os pais eram de outro município. Ela veio para cá, uma pessoa culta, estudada, uma ótima, excelente profissional, mas ela se sentiu abandonada, rejeitada, e aquilo ali ela começou a se achar incapaz, sabe? Então, quando ela chegou, e ela é uma mulher linda, e quando ela chegou no curso, ela não se achava bonita, ela não se achava interessante, por quê? Ela acreditou no amor, ela confiou no casamento para todo sempre, mas ele, na primeira oportunidade, a traiu, abandonou ela aqui no município de Vila Velha, abandonou a bebê, né? Então, o baque que ela sofreu foi muito grande. Então, quando ela chegou no Curadas, ela chegou totalmente destruída. E hoje, para a honra e glória, ela está casada, fez 1 ano de casada, está assim, vivendo o verdadeiro amor, porque ela arrumou um marido que a ama e a respeite. Né? Porque era o contrário, no outro ela amava e respeitava, mas não foi amada. E isso, a carência dela levou ela a se autodestruir. Né? É isso que eu falo, colocar a vida na mão de uma pessoa. Você não pode, não deve. Para mim, um dos maiores erros que nós mulheres cometemos, por quê? Por carência, por necessidade de ser amada, de ser aprovada. Leva as mulheres a cometerem esse erro. Mas se você se amar, se você se valorizar, se você se respeitar, você vai perceber, né? Sim. Que ontem eu estava conversando com uma que está passando por uma situação. Falei, reverteu a situação. Hoje em dia, o príncipe, você beija, ele vira sapo. Existem muitos casos assim. Sim. Você olha um príncipe encantado. Quando você beija, vira um sapo. Acabou o encanto.
Entendeu? Então, mas se a mulher estiver amparada naquela segurança de quem eu sou, o valor que eu tenho, ela não vai se enganar por qualquer coisa, sabe? Assim, então, dou umas tapinhas, eu tenho mania de falar que eu dou 2 tapas de desperta crente, que às vezes tem que dar, acorda, você não precisa disso. Eu estou passando por uma situação agora dentro do curso, tem uma que está sendo humilhada, né? Então ela entrava em crise de ansiedade, passava muito mal. A última briga agora, semana passada, ontem ela deu testemunho, ela falou assim, Rosana, aí eu falei, conta para elas como foi. Não me doeu. Sabe por quê? Eu me reconheço, eu sei quem eu sou, então tudo que ele falou não me afetou. Eu tive coragem de rir, o que você pensa não me interessa. Por quê? Porque nós trabalhamos o seguinte, não se veja com os olhos alheios, sabe? Você tem que reconhecer o seu valor. O que o outro pensa não pode te atingir. Então, muitas das vezes, as mulheres são afetadas com palavras que aquela pessoa que ela convive lança sobre ela. E ela recebe aquilo. E aí vem uma ansiedade, vem uma depressão, sabe? Então, por isso que sofrem. Então, lá a gente faz esse carinho de cuidar, de amparar, de mostrar a ela, né? Então, hoje ela não teve crise de ansiedade, sabe? Então, ela ficou muito bem, ela ficou alegre, porque ela falou, não me doeu, não me afetou. Então, isso é compensador. A outra de ontem também, que é da mesma turma, antes de ela viajar, eu parei de mentorear por 2 anos para fazer psicanálise. E eu conversei com ela estava assim se sentindo destruída, arrasada. Os filhos abusavam da boa vontade dela, né? O marido tratava ela como nada. E ela falou que ia viajar, que ela precisava disso. Ela era muito humilhada mesmo, tanto pelos filhos quanto pelo marido. Aí ontem lá, ela falou assim, olha, até bloqueei meus filhos, agora meu neto, a filha é sua, você cuida, que eu não cuido mais. Até ir comprar as coisas na rua, o filho, ela era obrigada a ir. Ela falou, não sou obrigada a fazer nada, o meu marido não está satisfeito, mas eu estou aqui toda semana, porque agora eu sei quem eu sou, quanto eu sou valorosa. Nossa, todo mundo bateu palma para ela, porque ela chegou tão destruída, e agora ela está assim. E ela vem de outro bairro para fazer o curso, né? Então, isso para nós é gratificante. Isso que eu ia perguntar, qual é o sentimento, né, de olhar a história no qual elas chegam, o estado que elas chegam, e depois a evolução? Qual o sentimento para você? É prazeroso você poder colaborar, mostrar o caminho, tá? É isso que a gente faz, a mentoria. Nós mostramos o caminho, né? Que deve ser seguido. Então, é para elas entenderem quem elas são. Então, para nós, a primeira etapa do Curadas é doloroso, porque são histórias, são marcas, são cicatrizes, elas chegam feridas. Então, aquilo ali, cada uma que chega, que a gente fala misericórdia. E a gente fica ali na intercessão, na oração, é todo um trabalho voltado para o espiritual mesmo, né? E hoje, como psicanalista, a gente acolhe os 2 lados. Porque tem casos, hoje, como psicanalista, eu vejo que tem casos dentro do Curadas que tem que ser para o consultório. Sim. E a Samela Rodrigues, que elas são as foram elas que fizeram Curadas, pronto, entenderam? Então, elas falam mesmo, quando há um caso de depressão, não é para o Curadas, é para o médico. Então, hoje a gente consegue avaliar alguns casos e fala assim, ó, isso aí é consultório. Como terapeuta, psicanalista, eu consigo atender, mas se for um caso grave, não. Até isso mesmo a Silvana nos passou, o que é para psiquiatra, o que é para neurologista, né? Então, ali é um tratamento espiritual. Então, dentro da Bíblia, a gente consegue dar todo o respaldo, o suporte. Então, quando a gente consegue ver, tipo, não fui afetada, o que ele falou não me atingiu. É maravilhoso, sabe? Porque você vê que nós mulheres somos capazes, sabe? E os homens também, né? Porque a gente fez o Curados e descobriu muita coisa maravilhosa também. Mas como o tema hoje é mulher cuidando de mulher, para mim é gratificante. Saber que, através de Deus,
através das dores que eu vivi, eu posso ajudar outras mulheres, sabe? Então, há um propósito, né? Então, existem mulheres que, através disso, se tornam mentoras porque foram abandonadas, foram humilhadas, elas se renovam e falam assim, eu sei a tua dor, eu tenho como te ajudar. No meu caso, uma mulher que é mãe de uma dívida, eu falo para ela, eu sei o que você está passando, eu vivi essa história, mas eu superei, o caminho é esse, a gente ajuda ela a se reencontrar. Então, quando chega no final do curso, que a gente tem todo um histórico, como se fosse uma anamnese, do começo que ela chegou e ao final do que ela declara, é prazeroso, tá? Muito prazeroso, gratificante. Que bom. É muito bom sabermos, né, que tem pessoas com empatia, que buscam ajudar os outros e que buscam, assim, caminhar juntos, né? Vem cá, que eu vou estender a mão para você, eu vou trazer você para crescer, para resolver a sua situação. Né? Tem seus desafios, né? Tem mulheres que elas passam por aquela situação, mas quando vai de encontro, porque o Curada já disse, é curadas para curar. Então você tem que fazer uma análise do seu interior, quem é você. E tem muitas mulheres que elas não gostam de confronto. Eu digo que é crente Gabriela, né? Que nem meu pastor lá fala. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Porque tem mulheres que elas não querem ser confrontadas, elas querem ser a dona da razão. E dentro do Curadas, você começa a ver aonde estão as suas falhas. Você faz uma autoanálise e descobre, eu estou errando aqui. Porque nós somos seres humanos e somos sujeitos a falhas. Mas se você chegar, o Curadas funciona para aquela que quer ser curada. Ah, mas eu sou assim, eu vou... Então vai assim, vai ficar assim. Vai ser assim sempre. Né? Vai, não quer mudar. Não tem cura se você não estiver disposta a entender aonde precisa ser tocada. Né? Então, é um processo. São 4 meses de curso, é um processo. Agora, se a pessoa é igual na psicanálise, se você chega com o paciente, sabe o que ele está vivendo, mas se ele não quer, vai numa sessão 2, não quero mexer com isso. Não tem. Vai fazer alguma coisa? A pessoa tem que querer ajuda. Tem que querer. O Curadas é a mesma coisa. É lado a lado, a gente ajuda, estende a mão. É um livro, são passos que você tem que seguir, são 16 módulos. Tem que fazer dever de casa, tem que ler. Eu não consegui. Por quê? Quem quer ser curado? Sou eu. Eu sou logo assim, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte, sabe assim? Nós não conseguimos alcançar a pessoa se ela não estiver disposta a ser alcançada. A mesma base da psicanálise. Sim, né? Por isso que eu parti da psicanálise, porque e ruim para mim, você sabe como minha psicanalista, que foi tentar separar a mentora da psicanalista, né? Que a mentora mostra o caminho, fala, é aqui. Agora a psicanalista, não. Leva a reflexão. Leva a reflexão, Rosana, hoje, né, você já concluiu o curso de psicanalista, também, né, de psicanálise, e você já está atendendo lá no Centro de Vila Velha, né? Nós vamos deixar aqui o link, o seu contato, tá bom, né, agradeço, para as pessoas te procurarem, tanto quanto psicanalista, também quem quiser fazer Curadas para Curar, né? E eu tenho certeza, gente, vocês estarão sendo muito bem acolhidos, muito bem tratados, tanto em uma parte quanto na outra. Uma excelente profissional, está lá, faz parte comigo também. Estamos lado a lado, no mesmo andar, ali no Edifício Empresarial Center, no centro de Vila Velha. E a Rosana tem muito para ajudar. É uma pessoa, assim, que nasceu para poder ajudar, nasceu para ser psicanalista, nasceu para mentorear. E eu tenho um prazer enorme de que você tenha aceitado o nosso convite e que esteja conosco aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente o carinho, a atenção. Eu sou uma mulher que eu admiro mulheres, sabe? Gosto muito de quem tem algo para me oferecer, conteúdo, né? Então, se não for igual, tem que ser melhor, né? E você, para mim, é uma referência hoje. Tenho um carinho imenso por você. Te agradeço o carinho, a confiança e estamos ali.
Ainda vou chegar lá, hein? Aguarde. A minha história com a Rosana foi muito engraçada, porque no período que ela estava dando aula, que ela estava tendo aula e estudando, eu sou analista de data lá do CETAPES. Isso é a pessoa, o professor que vai orientar o aluno para ele começar a atender. E teve um dia que fizeram um Pix na minha conta, eu olhei, eu não sabia quem era, procurei, fui procurar e eu vi uma foto dela tendo aula lá no CETAPES com o professor Pedro. Eu entrei em contato com a CETAPES e falei, alguma aluna aí fez um depósito para mim. Eu não sei porquê, mas na realidade é que ela tinha pego o meu contato, que o meu Pix é o número do meu telefone, e ela pegou o meu contato para entrar em contato, mas ela já entrou pagando, sabe? E a nossa história foi uma história muito bonita. A turma da Rosana foi uma turma que, creio que 80% ou mais das pessoas foram, seguiram comigo como analista de data, fazem parte assim do meu hall de pessoas queridas, né? E a Rosana que veio indicando todo mundo e trazendo, eu só tenho a agradecer. Obrigada de coração. Muito obrigada, mãe. Eu agradeço.